saber que o smartphone, o celular, o tablet não é um brinquedo, né? Temos que colocar as questões em perspectiva. Aquilo não é um brinquedo, aquilo pode até se tornar uma arma. Então, tomar cuidado, estar alerta. Mas hoje em dia, o smartphone, a internet está sendo muito usado como nós chamamos chupeta digital. Não é isso, prestar atenção, né? Isso aí denota um abandono afetivo, não tem o que fazer, deixa ele distraindo. 80% dessa população já está acessando a internet através do telefone celular. Então, nós estamos falando de 23 milhões, né? Então, é uma preocupação, né? Porque, principalmente, 41% dos pais pouco sabiam do que seus filhos acessavam, 11% nada sabiam. Então, nós estamos tendo praticamente mais do que a metade dos pais sem saberem o que os filhos estão acessando. E daí os perigos, né? Daí os riscos. Nós estamos falando, o pai não só tem a guarda do seu filho, mas ele tem a responsabilidade, não só pela educação, mas pela saúde do seu filho, né? E qualquer distração, a gente está falando de hackers, problemas, encontros com pessoas desconhecidas, desafios perigosos, que foi um caso no Brasil. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Nós estamos falando principalmente de 4 grandes grupos de risco. Primeiro, o risco maior é durante uma fase de crescimento e desenvolvimento, o problema de transtornos de sono. Crianças que ficam online o tempo todo, à noite principalmente, está na hora de dormir, já vou, e não vão, e não desligam, não desconectam, e depois tem problemas não só de sono, mas isso vai também ocasionando um aumento do que nós chamamos ansiedade dessa criança. Então, transtornos de sono, ansiedade, já com uma grande repercussão no comportamento no dia seguinte. Na escola, então, sonolência durante o dia e queda do rendimento escolar, né? Essa criança não consegue se concentrar. O outro grande grupo de problemas que nós estamos falando são problemas físicos mesmo. Crianças que não comem porque estão online, ou ao contrário, né? Comem bobagens, o que a gente fala, belisquetes, sentadas, ficam sedentárias, se tornam obesas, né? E junto com isso, problemas de transtornos de postura, né? Porque ficam assim o tempo todo, problemas de postura, inclusive, que a gente chama quebra do pescoço, né? Então, assim ou assim, então, problemas de postura. Problemas visuais, outra coisa muito preocupante, porque não piscam, né? Ficam lá no joguinho, não piscam. Então, já tem o que nós chamamos uma síndrome visual do computador. Problemas, distúrbios de audição, são as crianças que colocam headphones a volumes altos, né? Então, e aí também é importante alertar, o ouvido da criança é mais sensível, nós estamos falando até, no máximo, 60 decibéis. Então, a criança tem que aprender a ouvir música suave, não é aquele bang, né? Então, a gente está falando de problemas físicos, né? Estamos falando também, falando em bang, das questões de violência, né? Então, crianças que veem jogos mata-mata, ganham pontos, inclusive, né? São recompensados com pontos em jogos de violência, quanto mais mata ou quanto mais carro, né, bate, ou enfim. Então, essa é uma grande preocupação. E as questões que passam pela área da sexualidade. Então, nós estamos falando também de crianças sendo acessadas por redes de pedofilia, redes de pornografia, não sabendo nem mais o que é um desenvolvimento de uma sexualidade saudável,
que passa pelo relacionamento humano, passa por, enfim, dar um beijo, se conhecer uma pessoa, e a criança vai perdendo as noções, os parâmetros do que é normal. Então a gente está com problemas comportamentais. E dentro disso, o pior são então crianças e adolescentes também que vão dissociando, vão perdendo a noção do que é o mundo real e o mundo virtual, né? Até porque o mundo virtual faz parte do real, né? Mas vai perdendo as perspectivas. Essa confusão vai acabando criando o que nós chamamos a dependência ou vício da internet, né? De estar o tempo todo conectado, o tempo todo trocando, mas já sem saber o que é importante, o que é relevante, e não sabendo mais desligar da máquina. Essas são as preocupações maiores. Então, à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai ter que explicar que aquilo ali não é real, né? Eu falo muito assim, é bidimensional, mas não é isso que a gente vai falar com a criança. Então, vou dar um exemplo prático. Um gatinho, né? Uma coisa é ver um gatinho numa imagem, num joguinho. Outra coisa é a criança brincar com um gatinho, ou o gatinho vir pular no colo dessa criança, a criança alisar o gatinho, ou sei lá, um cachorrinho, ou fazer uma construção de um brinquedo. São momentos diferentes. Então, a gente tem que explicar para a criança justamente sobre as dimensões, né? O espaço lá. Isso aqui é um filme. E principalmente estar com a criança quando a criança assiste esse filme ou jogar online. Saber o que a criança está assistindo e comentar com a criança, né? Isso é a maneira de a gente ir conversando, né? Até porque a criança precisa saber que pode conversar isso com seus pais, né? A criança às vezes assiste filmes que tem medo, né? E fica chorosa depois, né? Então tem que se falar sobre emoções também. É muito importante também o que eu falo, o contato físico da criança. Então, abraçar, pegar essa criança no colo, dar um beijo, são atitudes que nós chamamos afetivas, né? A criança, enfim, da nossa geração, né? O filme O Mágico de Oz, né? Que tinha aquele... que não tinha coração, né? Ele procura o coração. A criança até hoje ainda procura o coração. A criança procura o afeto. É esse modelo que o pai e a mãe têm que transmitir. Quer dizer, a ligação da família é o vínculo afetivo, é o vínculo de respeito, é gostar e saber que ali é um programinha, né? Não tem o que a gente fala sentimento, não tem emoção, né? Então é sempre importante, em termos de prevenção, de alerta, os pais diminuírem esse espaço, estar com a criança quando ela precisa, né? Conversar mesmo, saber como é que foi o dia, por mim, o que brinquedo que ela está jogando, com quem que ela está jogando, fazer parte dessa rotina eu chamo sempre convivência, conviver, né? Conviver. Né? Convivência familiar. Esse é o Criar e Crescer, um canal para você acompanhar novidades, dicas, informações e reflexões sobre maternidade, paternidade e infância. Se inscreve aqui que você vai receber atualizações e vai poder acompanhar todo o nosso conteúdo.